Olá, tudo bom? Aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre alguns exercícios selecionados da bateria de testes do final do capítulo 4, que começa na página 106. Esses exercícios são fundamentais para que você consiga compreender como os principais vestibulares pedem essa nossa matéria de função afim e função do primeiro grau. Então, eu vou falar para vocês a ideia de cada um deles, ou alguns caminhos para conseguir resolver, ou para conseguir compreender o caminho que você pode utilizar para resolver. Claro que eles estarão resolvidos e serão resolvidos em sala de aula, tudo mais, alguns já foram, mas a gente pode, para contribuir com esse trabalho de vocês, com esse estudo de vocês, a gente pode dar uma olhada também em algumas dicas e particularidades. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar do exercício 2 da página 106. Eu quero que vocês pausem esse vídeo, se vocês não estiverem com o livro de vocês na frente, um caderno, pausa o vídeo agora, pega o livro, pega o caderno, abre o livro na página 106 e vai lendo comigo, vai dando uma olhada junto de mim com esses exercícios que nós vamos falar, tá bom? Bom, estamos falando agora do exercício 2 da página 106, do Enem, que fala o seguinte, que uma pesquisa da ONU estima que, já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950, quando a população era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma previsão para 2030 baseada em crescimento linear no período de 2008 a 2030. Então veja, uma questão bem focada no Enem, ela bem característica do Enem, ou seja, uma questão concreta, um fato bem contextualizado, no qual ele te apresenta as informações de uma forma, nesse caso, gráfica, e que você tem que fazer alguns cálculos com esses números dados. Bom, você tem o gráfico dado. O importante é que até 2008 não importa muito a característica dele, não é uma função afim, enfim, mas também não importa. O importante é de 2008 para frente nós vamos ter uma função do primeiro grau, ok? Então, de acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020 corresponderá aproximadamente a quantos bilhões de pessoas? Aqui você tem duas maneiras de você fazer esse exercício, tá? Bom, se você pensar que nós temos uma reta entre 2008 e 2030 no gráfico. Então, bom, 2008 eu não tenho o valor, mas eu tenho o valor de 2010. Então, entre 2010 e 2030 é uma reta. Então, se eu quero o 2020, fica exatamente na metade entre 2010 e 2030, bom, então é só olhar o valor que vai ser o ponto médio entre 2010 e 2030 para Y. Esse é um jeito rápido, caso você consiga visualizar isso. Mas tem um jeito mais completo que, na verdade, eu vou trabalhar mais esse método com vocês, porque ele ajuda a compreender outros exercícios que falarão sobre isso também. Então, o que acontece? Nesse exercício, você sabe que em 2010 você teve uma população de 3,5 pessoas, 3,5 bilhões de pessoas. Em 2030 você teve uma população de 5 bilhões de pessoas. Então, o que acontece? Você tem dois pontos. Você tem dois pares de valores ordenados, ano e população. É como se fosse o XY que a gente fazia lá atrás, é como a gente fez o exercício 12 em sala de aula lá atrás, enfim, a ideia é a mesma. Então, sempre que ele te pede um valor específico, por exemplo, no caso 2020, ele está te pedindo qual que é o valor da função para x igual a 2020. Então, para você encontrar um valor da função para esse ponto específico, você tem primeiro que encontrar qual é a função. F de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Isso daí é importante para você nortear o seu trabalho, né? Ou seja, você tem que encontrar para saber qual é a função, então você tem que descobrir o azinho e o bzinho, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, tendo dois pontos, nunca se esqueça, um método para você encontrar é achar o A, delta y sobre delta x, e depois encontra o B, que você vai usar a forma geral, y igual a x mais b, pega um dos dois pontos quaisquer, pega o y do ponto, põe no valor do y
nessa expressão geral, o azinho você acabou de encontrar, o x pega o x do ponto que você escolheu e vai sobrar só o bzinho para você encontrar. Tendo a expressão, você faz f de 2020 e encontra o valor desejado. Tá? Então, toda vez que você tiver um exercício no qual você tem que pegar e ele te pede o valor para x, você tem que encontrar a função, a expressão da função e depois joga esse valor lá dentro, tá bom? O próximo exercício que a gente vai falar é o exercício 6 da 107, que também é do Enem, que ele fala sobre um classificado. Ele fala, ó, vendedores jovens, fábrica de lonas, vendas no atacado. 10 vagas, estudantes, sem experiência e tal. Salário, R$300 fixo, mais comissão de 50 centavos por metro quadrado vendido. Ele fala depois do texto. Na seleção para as vagas desse anúncio, feita por telefone ou correio eletrônico, propunha a seus candidatos uma questão a ser resolvida na hora. Deveriam calcular seu salário no primeiro mês, se vendessem 500 metros de tecido com largura de 1,4 metro. E no segundo mês, se vendesse o dobro. Foram bem-sucedidos os jovens que responderam respectivamente, e aí tem as 5 opções. Isso você tem que calcular então. Qual é o salário dele para venda de 500 metros de tecido de largura por 500 metros de tecido com largura de 1,40 e depois o dobro dessa metragem. O que acontece? Para você fazer isso, primeiro você tem que encontrar então a expressão, que o salário dele, veja, o salário dele depende da sua quantidade de metros quadrados de tecido vendido. Então o que acontece? Primeiro tem que encontrar qual é essa função que existe, essa relação que existe entre essas duas grandezas. Então, dá uma olhada. Toda vez que tem uma função, uma expressão, é uma relação linear, né? Então, do primeiro grau. Então você tem que olhar. Olha, se você tem uma parte fixa e uma parte que depende de uma certa quantidade de, no caso, metros quadrados, nós estamos falando da parte fixa sempre vai ser o bzinho, ou seja, o número que não tem x, e a parte que varia, que depende da grandeza, na verdade estamos falando do azinho, certo? Essa quantidade que varia, a quantidade de metros é o x, tá? E o quanto vai receber é o y ou f de x. O azinho é esse multiplicador que eu vou aplicar ao x. Então, para cada x eu vou multiplicar por um certo valor. Esse valor é o azinho. E a soma, o valor fixo somado, eu vou chamar de bzinho. Então, nesse caso, o que acontece? Veja, para saber quanto ele vai ganhar, que conta que eu faço? Bom, eu tenho que pegar, já para colocar na ordem de A e B, né? Eu vou pegar quanto ele vendeu de metro quadrado, faz vezes 50 centavos, vezes 0,5. Esse valor eu pego e somo 300. Essa é a minha expressão f de x. Então, meio x igual fx igual a meio x mais o 300. E depois ele pergunta qual vai ser o salário dele. Então você tem que fazer. Nesse exercício ele é um pouquinho chatinho, só porque ele não te dá o valor de x exato, né? Ele te fala, tem que fazer uma continha para encontrar a metragem quadrada, né? 500 vezes 1,4, pega esse valor, joga no x, encontrou o valor que ele precisa, que é o salário dele, e depois faz o dobro disso, e depois você tem os duas quantidades desses salários e você encontra a letra. No exercício 7, ele fala o seguinte: um camponês adquire um moinho ao preço de R$860. Com o passar do tempo, ocorre uma depreciação linear no preço desse equipamento. Considere que, em 6 anos, o preço do moinho será de R$500. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Bom, então você tem que testar. Aí cada afirmação ele fala, em 3 anos acontece isso, em 9 anos acontece aquilo. Então você tem que fazer essa conta. Bom, primeiro, é um exercício da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e ele te fala um valor inicial desse moinho, R$860, e ele te diz que é uma depreciação linear. Depreciação linear quer dizer que ela está caindo, então eu já sei que o A é negativo, então com o passar dos anos o preço vai diminuindo, ele vai caindo de acordo com os anos, linearmente, o que isso significa que é uma função do primeiro grau. Então, eu posso usar todo o arsenal de função do primeiro grau que a gente já viu nesse tipo de expressão. Então, ele me conta, aqui eu tenho 2 pontos. Para t igual a 0, eu tenho 860. Para t igual a 6, eu tenho R$500, o valor desse moinho. 2 pontos. Assim como a gente fez
no exercício 2 e no exercício 12 lá atrás, você pode encontrar a expressão f de x ou f de t, que faz isso. Isso é uma coisa importante. A variável, normalmente está acostumado a fazer f de x igual a x mais b, mas na verdade esse f, esse x pode ser qualquer letra. Então, se você quiser em função de tempo, então eu posso falar t ao invés de x. Se eu quiser falar de preço, então eu posso falar p de t. Então, preço em função do tempo. Desde que no lado direito, no segundo membro dessa minha função, eu também coloque, ao invés de x, eu coloque t. Então, nesse exercício, eu encontro o azinho dessa expressão fazendo de novo ΔY sobre ΔX, não esquecendo de que o y que eu escolho para ser o primeiro, né, para fazer y de um ponto menos y do outro ponto, quando você vai olhar para o x embaixo, o primeiro x tem que ser o x do ponto que você escolheu para ser primeiro para o y. Beleza? Depois disso, você tem o azinho e pega um dos dois, pega o ponto, por exemplo, o 6 e o 500, joga na minha expressão y igual a x mais b, ou y igual a t mais b, e você vai encontrar o seu bzinho. Isso, se você não tiver reparado que eu tenho o meu bzinho, ele é também o ponto para o qual o x é zero. Ou, em outras palavras, é o lugar onde o gráfico corta o eixo y. Então, esse exercício já te dá direto o bzinho, e aí seria só substituir a expressão y igual a x mais b, e, tendo bzinho e tendo um ponto, você encontraria o azinho. Bom, então aí depois você vai fazendo o f de 3, 9, 7, enfim, para você ver qual que é aqui corresponde a uma relação verdadeira no texto. Então, a dica é essa, você identificar que, primeiro, é uma função do primeiro grau, você identificar que você tem dois valores, dois pares de números, e a partir daí você consegue identificar qual é a tua função, assim, encontrando o azinho e o bzinho, e depois você aplica os valores para o tempo que ele te pede. Então, a variável independente, a grandeza independente, ela varia de acordo com as alternativas, aí você vê qual delas que é a correta. No exercício 8, ele te fala o seguinte, que é da Federal de Alagoas. Agora estamos de novo, assim como o 7 e o 8, que nós estamos na página 108. Na figura abaixo, as curvas 1 e 2 descrevem os respectivos desempenhos de Fábio e Eduardo numa corrida com um percurso de 4 km. Então, no eixo X eu tenho o tempo em minutos e no eixo Y eu tenho a distância em quilômetros e tem o gráfico de cada uma delas. Então, primeiro, é um exercício que para saber se você consegue identificar quais são as naturezas desses gráficos. Então, veja que a partir do momento que o gráfico vai passando, para cada tempo eu tenho uma distância percorrida. Perceba que o gráfico 1, que está mais em pé, ele mostra que em um tempo menor, esse cara chegou em 4 quilômetros. Ou seja, no caso, em 12 minutos, ele chegou em 4 quilômetros. Isso quer dizer que o Fábio, né, que é a primeira curva, esse cara chegou primeiro, ele ganhou a corrida. Enquanto que o Eduardo levou 15 minutos para percorrer esses 4 quilômetros. E veja uma coisa, o ângulo dele é mais acentuado do que o ângulo do 2. Ele está mais de pé, ou seja, o A dele tem que ser maior do que o A do Eduardo, da função do Eduardo. Eu tenho os dois pontos de cada um deles. Primeiro, eu sei que eles passam na origem, eles começaram no 0, 0. E eu sei que um ponto da reta do Fábio é 12,4 e um ponto da reta do Fábio é 12,4 e do Eduardo é 15,4. 15 para o X e 4 para o Y. Então eu tenho, para o Fábio eu tenho 2 pontos e para o Eduardo eu tenho 2 pontos. Isso quer dizer que eu consigo encontrar a função do deslocamento do Fábio, da mesma maneira que a gente fez outros exercícios, e a gente consegue também fazer a função do deslocamento para o Eduardo. Lembrando, notando que, como para os dois, essas duas expressões, essas duas funções, ambas elas cortam no 0, 0, então o b das duas é 0. Então são duas funções lineares. E aí você verifica qual delas que é das alternativas. Com esse início você vai conseguir
encontrar qual é a alternativa certa. Ok? Então esse é o exercício 8, a dica do exercício 8. Exercício 10, ele é muito interessante, ele é da Federal do Pará. Ele fala o seguinte: um fornecedor A oferece a um supermercado um certo produto com os seguintes custos: 210 de frete mais 2,90 por cada quilograma. O fornecedor B oferece o mesmo produto, cobrando R$ 200 de frete mais R$ 3 por cada quilograma. Os gráficos que representam os custos do supermercado com os fornecedores em função da quantidade de quilograma e te dá 5 gráficos para você falar qual gráfico representa essa situação. Esse exercício ele é bem característico, aparece em vários vestibulares, que ele compara, na verdade, duas situações e, enfim, pede para que você saiba as características dela, saber quais são os lugares onde é mais interessante, ou seja, a partir de que valor você vai contratar o fornecedor A ou o fornecedor B. E essa situação ela é bem comum na hora de você estar trabalhando no seu trabalho, na sua gerência, na sua gestão. Enfim, você vai ter tomar decisões e no caso de nós tivermos relações lineares como essa daí, né, ou seja, relações de primeiro grau, ou seja, as grandezas crescem, né, ou descem como retas, então você pode observar, fazer algumas contas para saber tomar alguma decisão, certo? Qual você vai escolher? Você é gerente desse supermercado, dono do supermercado, você escolheria o fornecedor A ou o fornecedor B de acordo com esses parâmetros, ou até mais, né? Depois, como você pode fazer para você negociar certos parâmetros. Pô, isso aqui tá caro, por quilo tá caro, ou o preço inicial tá caro, enfim. Nesse caso, repare que ele te dá para cada um deles um valor fixo e um valor que depende dos quilos. Então acontece, o preço vai ser sempre os quilos vezes o quanto custa cada quilo, no caso do fornecedor A, 2,90, mais um valor fixo, no caso do frete. Então olha só, você tem aqui é, essa natureza, ela é bem comum. Por exemplo, suponha que o cara esteja vendendo, sei lá, queijos, esteja vendendo carnes, enfim, olha, custa tanto por quilo e para te levar eu vou te cobrar tanto um valor fixo pelo frete, que é o deslocamento, né, o transporte do produto. Então, o fornecedor A fala que o custo é R$ 210 de frete mais 2,90 por cada quilograma. Então você já sabe, a parte fixa é o Bzinho e a parte variável, o multiplicador da grandeza é independente, né? Ou seja, aquela parte da função que varia, o Azinho é esse multiplicador. No caso do primeiro é 2,90. Assim eu tenho as expressões do A e do B, do fornecedor A e do fornecedor B. Se você lembrar que onde corta o eixo Y, o gráfico, você tem exatamente o valor do Bzinho para cada uma das expressões, você já está bem encaminhado, você já consegue eliminar 3 alternativas. Pois bem, agora como saber qual o valor de x para o qual eles são as retas se cruzam, né? Porque uma é mais, ela sobe de uma maneira com uma velocidade maior do que a outra. O a de uma é maior que o a da outra. E ela começa, aqui tem um a maior, ela começa embaixo. Bom, para você saber onde duas retas se cruzam ou em qual ponto, qual valor, quantos quilogramas o fornecedor A tem o mesmo preço do fornecedor B, é tranquilo. Pega cada expressão, aquele pedaço, sabe, de igualdade de funções, pega aquele pedaço de uma função, pega uma função e iguala a outra, e você vai encontrar o valor de x que faz isso, ok? Então aí você já tem como descobrir qual que é esse exercício, o que ele está te pedindo nesse exercício, tá? Que é identificar o seu gráfico que representa essas duas situações. Ele poderia pedir uma série de outras coisas, tá? Por exemplo, qual que é o valor de x para o qual um deles é maior, ou, se o cara vende, sei lá, se o cara vai comprar 50 quilos, qual que é o fornecedor que mais vale a pena? E se o cara, sei lá, pedir, na verdade ele precisar de 200 quilos, qual vale mais a pena? O fornecedor vai escolher fornecedor A, fornecedor B. Essa decisão pode fazer com que você lá na frente economize muitos reais, especialmente se você compra de uma forma recorrente, ok? Exercício de número 12, Federal Fluminense. Um grande poluente produzido, agora estamos na página 109, tá?
Um grande poluente produzido pela queima de combustíveis fósseis é o SO2, dióxido de enxofre. Uma pesquisa realizada na Noruega e publicada na revista Science em 72 concluiu que o número N de mortes por semana causada pela inalação de SO2 estava relacionado à concentração média C em miligramas por metro cúbico do SO2, conforme o gráfico abaixo. Os pontos C e N dessa relação estão sobre o segmento de reta da figura. Vamos lá. Nesse caso, ele está te contextualizando, mas é uma questão de química, biologia, mas com teoria matemática e cálculos, né, expressões matemáticas que você vai precisar utilizar. E esse é um vínculo, né, ou seja, muitas situações reais a gente consegue parametrizar através de funções, e se for uma relação entre as grandezas, uma relação sobre retas, né, umas relações lineares, então eu tenho funções do primeiro grau, então eu posso usar toda a teoria que eu tenho sobre isso. Então ele fala aqui que o número de pessoas que morrem tem a ver, por semana, tem a ver com a concentração. Então, quanto maior a concentração, maior o número de mortes por semana. E ele te dá, então, olhando para o gráfico, ele te dá, então, dois valores. Então, quando a concentração, Czinho, é 100, eu tenho 97 mortes. Quando a concentração é 700, eu tenho 115 mortes por semana. Com isso, eu tenho 2 pontos. Com 2 pontos, eu consigo encontrar o valor de A, o do Azinho e do Bzinho, ou seja, o Azinho é o coeficiente que está junto da variável dependente, no caso é o C. E o Bzinho é o cara que está sozinho, está sem ninguém, que é a parte fixa, né, dessa minha função. Então, eu tenho duas equações, então eu posso encontrar o A fazendo delta y sobre delta x, depois uso qualquer um dos pontos, substitui na expressão geral da função, né? Então, eu uso o y do ponto, de qualquer um dos pontos, e o x de qualquer um dos pontos, e o azinho que eu acabei de encontrar. Na expressão geral, eu encontro o bzinho. Bom, continuando. O exercício 13, da PUC de Minas. O gráfico representa a variação da temperatura T, medida em graus Celsius, em uma barra de ferro em função do tempo T, medido em minutos. Com base nas informações do gráfico, pode-se estimar que a temperatura dessa barra atingiu 0 grau Celsius no instante T igual a... Legal. O que acontece? Ele quer saber f de zero. Resumindo, é isso. Ele já te deu o ponto onde ele corta o eixo Y. Menos 10 lá embaixo. Beleza, eu sei o Bzinho. Ele me deu um ponto. Lá no outro lado do gráfico, ele me deu ponto 5 e 30. 5 para o X e 30 para o Y. Então eu tenho o Bzinho. Eu tenho esse ponto. Eu posso pegar a expressão y igual a x mais b, substituir o y de 1, o x... O y desse ponto, que é o 30, substituir o x desse ponto, que é o 5, e o bzinho que eu acabei de encontrar, eu acho o A. E com isso, eu só fazer f de zero e encontrei a minha resposta. Só uma coisa, nesse exercício, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, você também pode encontrar o Azinho fazendo delta y sobre delta x, tá? Não tem problema nenhum, vai dar certo também. Estou tomando cuidado como eles estão invertidos, tá? Então às vezes pode complicar um pouquinho. Mas, assim, invertidos em relação ao eixo x, né? Então talvez possa complicar, mas funciona. Se você escrever direitinho cada um dos 2 pontos, não tem erro. Só toma um cuidado, no final do exercício você vai encontrar um número decimal, e aí tá a pegadinha do exercício, né? Esse valor decimal que você encontrar vai estar em minutos. Então essa parte, essa fracionária, essa parte decimal, você tem que converter em segundos para encontrar a resposta certa. Certo? Então você vê que mais ou menos segue esse padrão, né? Ou seja, para encontrar a função e tal, e com a função na mão você tem todo o exercício, você consegue fazer projeções, inferências, você consegue fazer interpolações, como esse exercício aqui, você pode encontrar o perfil de gráficos, enfim, você tem tudo na mão. Vamos lá. Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, exercício 15 da 109. Quantidade de um produto demandada no mercado é função de várias variáveis. O preço por unidade do produto, preço de bens substituídos, renda do consumidor, gosto, etc. Veja, é um exercício contextualizado. E é assim mesmo, e se você
trabalhar nessa área ou quiser compreender como os preços são formados ou como as ideias administrativas, econômicas, enfim, esse exercício ele te dá esse panorama. Supondo todas as variáveis constantes, exceto o seu preço unitário, verifica-se que esse preço P relaciona-se à quantidade demandada. Chama-se a função demanda a relação P igual a f de x. Ou seja, está falando, olha, o preço influencia em quantas pessoas vão querer esse produto. Ou seja, tem que tomar cuidado, né? Quanto maior o preço, menos pessoas vão querer, menos pessoas vão ter acesso a esse produto. Então, isso que ele está te contando, ele chamou P depende de x, depende o preço, ou seja, a demanda depende do preço, enfim. Continuando, o conceito de função de oferta é análogo ao de demanda. Mantidas constantes certas condições, a quantidade X de um produto colocado no mercado pelos produtores relaciona-se com o preço unitário do produto P. Chama-se ponto de equilíbrio de mercado o ponto de intersecção entre a curva de oferta e demanda. Ou seja, ele também está te falando, olha, além do preço influenciar em quantas pessoas vão querer, o quanto desse produto está no mercado também influencia o preço. Porque é aquela lei de oferta e procura, né? Ou seja, o preço depende de quanto tem no mercado. Tem pouco, o preço aumenta. Se tem muito, o preço cai. Então ele fala o seguinte, é esse ponto de equilíbrio de mercado, o ponto de intersecção entre a curva de oferta e de demanda. Considerando o preço de demanda dado pela função P igual 10.000 menos 2x e o preço de oferta por P igual 2/7 de x mais 2.000, é correto afirmar que o preço no ponto de equilíbrio é... Bom, então o que acontece? Ele quer saber o preço dentro de um certo ponto de equilíbrio. Então, qual que é a ideia? Você tem que pegar e fazer o seguinte. Eu te dou duas curvas. No caso, retas também são chamadas de curvas na matemática, tá? Então, são duas retas. Então, esse ponto de equilíbrio é onde elas duas se encontram. Quando elas se encontram? Em igualdade de funções. Então, você iguala uma com outra. Então, você pega uma função, faz igual a outra, encontrei o x. Veja, ele não está pedindo para você a quantidade de produtos, o x, ele está te pedindo o preço. Então, ele está pedindo o p. Depois que você encontrou o x, joga em qualquer uma das duas funções para encontrar o p que ele deseja. Beleza? Então essa é a estratégia do 19 e os comentários sobre ela. 19. O 19, ele te fala, ele é da Federal de Goiás, estou na página 110 já. Duas empresas A e B comercializam o mesmo produto. A relação entre o patrimônio Y e o tempo de atividade em anos X de cada empresa é representada respectivamente por x menos 2y mais 6 igual a 0 e b, x menos 3y mais 15 igual a 0. Considerando essas relações, o patrimônio da empresa A será superior ao patrimônio da empresa B a partir de quantos anos? Primeiro, ele te deu de um jeito meio estranho a sua função afim. Mas como o x tem o expoente igual a 1 e o y também tem igual a 1, então beleza. É uma função do primeiro grau. Só que ele te deu de um jeito meio esquisito. Então a primeira coisa que você tem que fazer, isola o y. Aí você vai chegar numa expressão que você conhece, a x mais b. Depois tem essas duas. Você tem que saber qual vai ser o x, ou qual vai ser o tempo, né? Que é o x, para qual eles vão ser iguais. Então você vai ter iguala, né? Igualdade de funções. E aí você vai saber, pode até traçar o gráfico dessas duas, fazer as duas retas. A partir desse ponto, então você vai ver que elas trocam de lugar. Então antes uma é maior que a outra e depois eles trocam de lugar. Certo? Aí você vai ter essa sua ideia. Bom, vamos lá. E finalmente o exercício 25, ele também é bem legal, da Federal do Amazonas, é o seguinte. Uma companhia de telefonia celular oferece aos seus clientes duas opções de planos, A e B, os quais serão descritos a seguir. O plano A cobra R$ 90 pela assinatura mensal, dá uma olhada, é o fixo, e mais 60 centavos por minuto, é o pedaço que varia, depende dos minutos de conversação. O plano B não cobra pela assinatura mensal, ou seja, não tem fixo, B não tem, é B zero, Bzinho é zero, né? Mas um minuto de conversação custa R$ 1,10, ou seja, esse é o valor que é vezes a sua assinatura, vezes a quantidade de minutos utilizado.
Então, a partir dessas duas informações, eu tenho a função de uma, a função da outra. Chama uma de f de x, a outra g de x e tá tudo certo. Faz o gráfico se você quiser. Bom, aí você fala o seguinte, olha, eu tô te perguntando qual é mais vantajoso. Primeiro, para saber qual é mais vantajoso, tem que saber quando eles são o valor igual, quais eles têm o valor idêntico. Igualdade de funções novamente, você sabe para que x em minutos eles são iguais, passa isso em horas e depois você vai, traça o gráfico para te ajudar, né, a olhar direitinho quem está em cima, quem está embaixo, quando eles se cruzam, e aí você começa pode saber, a partir desse valor de minutos, antes dele um é mais vantajoso que o outro e depois eles trocam de lugar. Você pode perguntar, e se não tiver ponto de... é possível não haver ponto de cruzamento? É. Como esse gráfico ele é... nesse gráfico ele se cruza, mas como existem gráficos que eles começam do zero, são só positivos para o x, então é possível que sempre um deles seja maior que o outro. É tranquilo, você fala que nunca ou sempre, né, um deles é maior que o outro, enfim. Certo? Então, essa bateria de 10 exercícios é bem importante que vocês tenham na cabeça. É claro que todos os outros vocês têm que saber também, tá? Todos os outros vocês também têm que tentar fazer, mas esses daí trazem a característica principal desse nosso exercício, desse nosso simulado, e é como, na maioria das vezes, são pedidos essas questões. É claro que o exercício ele não precisa te dar as informações em um gráfico, como você viu. Às vezes ele pode também te dar através de um texto ou também em cima de uma tabela. Então você só precisa pegar dois pares de números da tabela e fazer toda encontrar, né, a expressão da função ou das funções. E aí você faz a análise, a inferência dela, né? Ou seja, ele pode te pedir um x, te pedir um y determinado, te perguntar, por exemplo, em que ponto duas funções são iguais, em que ponto ela tem, sei lá, uma maior que a outra, ou te pedir características, né? Taxas de crescimento, decrescimento, enfim. Então, essas taxas, né, de crescimento, por exemplo, ou decrescimento, na verdade, é o azinho. Então, sei lá, o azinho ele representa quanto que vai variando, né, a cada no x, quanto que varia no y. É isso que determina o teu azinho. Então assim, você tem todo o treinamento para exercícios mais ou menos como o vestibular pede. Sugiro que você faça esses exercícios, depois tente fazer todos os outros dessa bateria de exercícios e você também tem as suas listas de exercícios. Para essa prova, não precisa se preocupar muito com a prova comum, ou seja, agora é uma característica diferente para esses testes que vocês serão expostos, tá? Então, faça a bateria de exercícios, qualquer coisa também tem alguns exercícios na lista 6 que eu postei para vocês. Então, muitos exercícios do capítulo 3, quando cai no vestibular, eles são mais exercícios baseados em bom senso, análise, essas coisas, não tem muita questão com relação a muito problema com relação a contas, essas coisas assim. O vestibular normalmente não pega muito no pé com relação a isso, a não ser alguns exercícios específicos, mas se concentre agora em análise de gráficos e se concentre agora em exercícios onde você tem que montar, pegando gráfico, textos ou tabelas e montar a sua função, enfim, ou extrair informações deles. Beleza? Bom, façam aí esses exercícios. Qualquer coisa, me dê um toque ou na própria em sala de aula segunda-feira a gente vai fazer mais testes e tirar dúvidas, enfim. Tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos e tenho certeza que todo mundo vai muito bem nessa prova. Beleza? Até mais, gente.